E aí, tudo bem? Eu estava tentando fazer uma live aí para vocês, para mostrar o aplicativo Tupotronics. Primeiramente, eu queria agradecer as mais de 50 pessoas já que baixaram o aplicativo. E eu vou dar uma explanada rápida aqui das funções do aplicativo. Então, um vídeo rápido para essas pessoas que baixaram o aplicativo já e estão tendo dificuldade para usar por realmente não saber. A gente está fazendo os vídeos tutoriais. A ideia nossa é fazer o lançamento oficial do aplicativo dia 12 de abril, tá? Então, de agora até dia 11 de abril, no final desse vídeo, eu vou liberar um cupom para vocês, para quem, além de usar os 30 dias livres aí, quiser já fazer assinatura, fique à vontade, eu vou dar um cupom no valor de R$ 20, tanto para fazer assinaturas mensal, trimestral, semestral e anual, para ganhar esse desconto de R$ 20, tá bom? Então, eu vou começar aqui explicando a razão de eu ter feito o aplicativo, né? Meu nome é Alexandre Scheck, eu trabalho com topografia há 32 anos, desde 1990, no fim de 93. Eu trabalhei, sou de Bauru, interior de São Paulo. Hoje eu estou no interior do Paraná fazendo duplicação de uma BR. São 130 quilômetros de duplicação, o trecho que eu estou são 84 quilômetros. E nesses 32 anos de obra, eu vi a necessidade de ajudar os profissionais de campo compartilhando o meu conhecimento. Eu já dei aula em cursos de técnica de edificações, técnica de mensura, matéria de topografia. Eu já, por mim, já passou muitos profissionais, tanto como funcionário de empresas que eu como encarregado de sala técnica, eu ajudei, trabalhou comigo, me ajudaram também. E como dono da empresa, que eu fui dono da Mensurar, uma empresa em Jacareí, no interior de São Paulo, chegamos a ter 80 funcionários. Então, passou por lá muitos funcionários e estou feliz de ter reencontrado alguns aí, alguns deles até baixaram o aplicativo. E eu quero mostrar esse meu sonho, que durante 2 anos eu tentei construir aqui para mostrar para vocês. Vou compartilhar a tela dele com vocês aqui, a tela do meu celular, para a gente começar a, a mostrar para vocês aqui como funciona o aplicativo, tá? Ai, agora tá. Vou compartilhar aqui. Ó, então, você que baixou aí, provavelmente você foi lá no Play Store, entrou no Topotronics, abriu, fez o seu download, ele caiu lá no seu telefone, no meu está aqui. Se abriu ele, eu vou sair aqui, sair. Provavelmente se abriu ele apareceu isso aqui, então, locação de estradas, precisão do campo, sincronização total, tá? Então, são os benefícios do aplicativo, tá? O aplicativo trabalha online e offline, que é de extrema importância para a gente, porque a gente precisa dele na maioria das vezes. Por exemplo, o trecho que eu estou, 70% do trecho não pega celular. Então, não adiantaria nada um programa que dependesse da internet. Então, eu vou entrar aqui com a minha conta do Google, tá? No aplicativo, e aqui começa a questão. Eu vou primeiro entrar numa parte que não é a parte de obras aqui, tá? Que é estrada, pouco saneamento e obras. Aqui do lado, no sininho, começando aqui, do lado do meu nome aqui, ó, você vê prêmio. Eu sou assinante. Então, o assinante ele vai receber esse
selo prêmio aqui, que é dependendo de mês, de trimestre, de semestre, de ano, ele vai receber esse sininho prêmio, esse prêmio, esse selo prêmio. Esse sininho aqui são mensagens que vocês vão receber diariamente, tá? Então, hoje eu coloquei aqui mensagem sobre a live, que não deu certo. Vocês me desculpem, eu sou bom de topografia, de live eu já vi que eu preciso aprender bem mais coisas ainda, tá? Então, aqui vocês vão receber mensagens diárias sobre assuntos para DDS, tá? Para vocês aproveitarem o seu DDS matinal, tá? Então, todo dia de manhã, 4 horas da manhã, você vai receber uma mensagem sobre um assunto DDS, uso do capacete, é o uso da lupa, cuidado na hora de bater estaca, cuidado na hora de pegar uma estaca de madeira e uma ferpa, um scrap entrar na tua mão, cuidado com animais peçonhentos. Então, todo dia, vocês, a partir de 12 de abril, vocês vão receber uma mensagem aqui para o seu DDS. E junto a isso, provavelmente uma mensagem de incentivo para o seu dia, alguma coisa nesse aspecto. E aqui do lado do sininho, nós entramos numa visão geral aqui. Então, por exemplo, o dono de empresa que vai usar o aplicativo, ele tem aqui na empresa um jeito de cadastrar o seu logo, o nome da empresa, o seu CNPJ, o e-mail e o telefone. Aquilo que o pessoa cadastrar aqui, em todos os relatórios do aplicativo vão sair com esse cabeçalho, tá? Com esse cabeçalho aqui. Então é muito importante que você preencha, mesmo você autônomo, põe teu nome aqui, põe uma foto sua, ou se você tem um logo, mas põe seu nome, seu CPF, ou deixa sem CPF, o e-mail e telefone que você vai ter nos seus relatórios. Uma coisa muito importante que eu coloquei aqui as notificações são as mesmas lá, que está lá naquele sininho, é o seguinte, que eu como empresário, o que, que eu fazia? Eu ia para a gráfica, imprimia os diários de obra, e aí o funcionário fazia lá um diário de obra carbonado, uma via ficava comigo, outra via ficava com o cliente, para no fim do mês, na hora da medição, a gente confrontar lá os dias trabalhados, as horas extras feitas, que era uma coisa que tinha que fazer em gráfico, então vamos lá. Para a gente trabalhar no ambientalmente correto, clicamos aqui no diário de obra. Então, o logo aqui, ó, aquele logo que você colocou lá na empresa vai estar aparecendo aqui. A obra, coloquei teste, cliente, é, vou colocar aqui Petrobras, local, São Paulo, nome do engenheiro da obra, fulano, nome do mestre de obra, Cicrano, uma data, hoje é dia 26/3/2026. A equipe, vamos colocar como se fosse uma equipe minha aqui, Alexandre, o João e o Roberto. São nomes fictícios, eu não tenho um terceiro auxiliar. Então, meu primeiro serviço do dia foi locação da estaca 2090 até 2100. Vou começar agora. Então, eu cliquei aqui, ó, no começo ele vai pedir a permissão para adicionar. Na hora que eu for salvar aqui, ele adicionar posição do GPS do celular, no final da tarefa eu vou fechar aqui o horário e vou para a próxima tarefa. Cheguei lá, abri aqui, apareceu tarefa 2. Teste 3. Abro aqui, ele salvou aqui, terminou a tarefa, fechei e assim por diante. Aí lá no final do dia, técnico assina o diário, dá uma assinatura aqui, adicionar,
E você vai, e outra coisa, aí se eu voltar aqui, ó, eu saí, almocei, voltei, entrei aqui, fui lá no diário de obra de novo. Aquelas mensagens que eu pus ficam todas salvas, né? Não apagou nada. Ele só vai apagar e zerar a hora que eu gerar o PDF, tá? Você entende? Então, estou gerando o PDF aqui, vem aqui, adiciona a tarefa da tarde, por exemplo, tarefa 2, tarefa 3, início, final. Aí, na hora que eu venho aqui no gerar, ele vai jogar lá no WhatsApp. Vou mandar para mim mesmo aqui no WhatsApp. E o diário de obra eu mandei para mim. Aí só para vocês verem aí. Vou abrir aqui. Aqui. Meu nome está lá na empresa, Alexandre Cheque, teste, São Paulo, tal, todas as coisas. Tá vendo aqui, ó, embaixo da tarefa que você pôs, tá a posição geográfica da hora exata que você começou a tarefa, tá? Vai aparecer aqui. Aqui a assinatura, na verdade, ó, a minha assinatura está aqui, como do técnico, e tem a assinatura do cliente também que não apareceu ali na tela. Vou comentar com o meu desenvolvedor, que provavelmente falhou nessa atualização nova aí. Bom, só para vocês verem como voltar lá. Aí, ó, como eu gerei o PDF, ó, ele zerou todas as informações. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso diário de obra. O que mais vai ter? O idioma, que a gente vai ter o aplicativo em 3 idiomas: inglês, espanhol e português. Aqui estão os planos. Nós temos o plano de mensal, o anual, um semestral e o trimestral. Então, por aqui você gerencia o seu usuário. Agora vamos para a parte que interessa, né? Nós vamos entrar aqui em estradas. Então, hoje, antes eu vou entrar no Cobo. Cobo é uma coisa bem simples, tá? Muito, muito simples aí para ferramentas básicas do dia a dia. Então, aqui temos uma azimuth distância aqui. Você põe duas coordenadas, 5.000, 10.000, 5.200, 10.200. E aqui embaixo, azimuth distância. Tá? Então, é bem básico essa ferramenta. Coordenada. Você tem uma coordenada da estação, de um ponto, com azimuth distância, ele vai calcular a coordenada. Bem simples. Vou pular o nivelamento para a gente voltar depois. Área. Quantas vértices tem a área? 8 vértices. Com 8 vértices, ele vai abrir 8 lados aqui de x e y, de coordenadas x e y. Você vai calcular, ele vai calcular a área. Eu vou colocar aqui, ó, 4 vértices, por exemplo. X, y, x, y, x, y de 4 vértices, você calcula. Vou fazer um quadrado aqui. 1.000, 1.000, 2.000, 1.100, 2.000, 1.100, 1.100, 1.000, 1.100. 10.000 metros quadrados. Aí, 10.000 metros quadrados. Então, basicamente, é uma ferramenta de área. Aí nós temos aqui, ó, duas coisas. Offset de linha. Eu tenho 2 pontos, eu quero fazer um offset. Então, você põe esses 2 pontos. Você quer fazer um offset para a direita, para a esquerda ou para a direita. Quando você dá para a direita e para a esquerda aqui, a distância, quanto que é para direita? Você põe aqui 5 metros. Marca para a esquerda, ele vai calcular esses 2 pontos para a esquerda. Marcou para a direita, ele vai calcular aqueles 2 pontos para a direita, para você ter uma linha offset daqui. É uma coisa bem simples. Até vamos brincar mesmo. Né? Então, aqui eu vou trazer duas coisas para você. Plano de furo. Isso aqui é plano de furo para fogo em banqueta de pedreira, banqueta de coisa. Então, aqui a gente tem o que aqui? Ó, vamos imaginar uma banqueta que tem uma crista. O ponto 1 aqui é um lado dessa crista, o ponto 2 é o outro lado da crista. Então, você fez uma linha na crista da banqueta.
Aí ele pergunta esse furo, qual é o espaçamento do furo e qual é o afastamento. Então, ela fala, o espaçamento vai ser 2 por 2 e o afastamento vai ser 3 por 3. Então, você põe aqui. Largura da bancada. Quantos metros dessa linha de crista ela tem para dentro? Ah, tem 20 metros. Põe aqui. A altura da bancada. Essa bancada, até onde você quer dar o fogo lá embaixo, ele tem 4 metros, 5 metros. Aí aqui, acréscimo na altura. Além daqueles 5 metros da altura da banqueta, você quer alguma coisa mais abaixo? Ou não, você deixa zero. E daquela linha do ponto 1, 2, essa linha está para a esquerda ou está para a direita? Está para a direita. Quando você preencher todas as informações geral TXT aqui, ela vai gerar um arquivo TXT já com todos os furos para você e com o código dos furos para você ir lá e alocar com a estação, com o GPS e já dar os cortes furo por furo no espaçamento e no afastamento desejado pela pessoa que faz lá os furos, tá? Então, esse é um das ferramentas. Agora, essa do nivelamento aqui, ó. Nivelamento, eu vou dar um nome aqui no nivelamento, vou dar próximo. E aí ele pergunta aqui qual o nome do ponto de reta, o seu RN. Vou colocar aqui RN, cota desse RN, 500. Qual a leitura de ré? 1,5, por exemplo. Então, eu vou calcular a ré aqui, então ele já me deu ó, o HI 500 e 1.500. O que eu vou fazer? Uma leitura intermediária? Eu vou fazer uma leitura intermediária. Eu preciso ver uma altura lá. Eu vou colocar aqui 1,253 a leitura. Então, ele vai me perguntar o nome desse ponto. Qual o nome? A1. Calcular. Ele já guardou lá. Aí eu vou jogar um avante. Eu vou mudar o aparelho de lugar. 0,963. Qual o nome desse ponto? A2. Aí ele já deu aqui, ó, o A2, já está a cota, ele já calculou e perguntando qual a ré desse A2. Então, vou colocar aqui 2,365. É a ré calcular. Então, ele voltou aqui já com o HI novo aqui. Então, aqui nesse lugar, eu vou fazer pôr a cota no instante. Eu preciso pôr a cota, deixa eu ver que é HI. Eu preciso pôr a cota 502,693. Eu venho aqui, coisa que ele me fala aqui, a leitura da mira, 209. Então, a leitura que eu vou fazer na mira é 209 para estar na cota que eu preciso locar. Ao invés de eu ler do 0,209, eu li 0,082. Para leitura, eu venho aqui, está aqui, sobe 1,200, 127. Basicamente é isso. E aí eu vou lá, continuo, vou pôr um avante aqui agora, 1,853. Qual o nome? A4. Qual a ré? 1,963. Calculei, voltou aqui. Beleza, eu cheguei, vou fazer um avante lá no ponto que eu estava lá. 1,459. Estou aqui assim. Beleza. Isso aqui eu não vou ficar falando, mas eu vou calcular aqui o 0,985. Eu vou gerar um PDF aqui para vocês verem. Tá? Depois de tudo isso que eu fiz, eu vou gerar um PDF. Mesma coisa, ele vai lá pro WhatsApp para eu mandar aqui o PDF daqui. Ele saiu. É igual aquela planilha que a gente preenche no Excel aí para cálculo, tudo igualzinho aquela planilha. Então, tudo que você fez é aqui, ó. RN1, você deu a ré de 1.500, o HI, ele vem calculando e tal. E se você for fazer um contra-nivelamento, enquanto você chegar lá na frente, no ponto que você vai ser o último que você vai voltar, é só você clicar aqui, ó, ponto de referência, da Avante que você vai fazer nele. Quando você voltar e fechar, a hora que você digitar o ponto aqui de Avante com o mesmo nome daquela RN que você saiu, ele já vai dar um finalizar nivelamento, você gerou aqui o PDF, ele já vai calcular. Se deu 4 milímetros positivo, ele vai dividir em 2 e já corrigir a cota desse ponto lá da frente, tá? Então, a gente vai. Tudo isso eu estou passando muito rápido para vocês ficarem tranquilos, que a gente vai fazer tutorial de tudo isso aí, tá? Então, até agora, nós só estava brincando aqui, tá? Vamos entrar agora na estrada, tá joia?
Então, vou entrar aqui na estrada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na estrada, deixa eu pegar aqui, esse... Eu vou criar um projeto para vocês, vou criar um novo projeto para vocês aqui, para vocês entenderem. Então, aqui na estrada, eu tenho projetos criados, que a gente vai voltar para eles, mas eu vou criar um novo projeto. Nome do projeto. Vou colocar aqui SP 456. Só para ter observação, pode pôr o município aí, sei lá. Aí ele pergunta aqui, esse projeto que você vai trabalhar é em estaca ou em KM? Eu vou colocar, vou deixar como estaca. Vou trabalhar, eu vou fazer uns curvas aqui, estaca. Aí eu vou deixar em estaca e eu vou aqui, ó, adicionar terraplanagem. Por quê? O projeto tem que ter um padrão de terraplanagem. Sem padrão de terraplanagem não tem como, não é um projeto, tá? Então, vamos, padrão de terraplanagem, vamos adicionar um padrão aqui. Desnível. Qual é o desnível da banqueta? Então, eu vou mudar aqui a tela. Essa daqui, eu vou chegar aqui, ó. Estão vendo aí? Não é, não. Essa não. Essa aqui. Então, vamos lá. Essa daqui, isso daí. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Está vendo essa diferença aqui entre o ponto 5 e o ponto 4? Essa diferença aqui entre o ponto 5 e o ponto 4 essa informação aqui, ó, que é o desnível da banqueta. Se você pegar aqui, ó, o 5 e o 4, você vai ver que a diferença aqui é 40, o 5 para a esquerda. O 5 é 380, 980, e aqui, ó, 380. São 40 centímetros de diferença. Então, aqui, nós vamos colocar 0,40. Aqui tudo é em metro, 0,40. Altura máxima de banqueta. Nesse projeto aqui, a altura do ponto 3, ponto 4, é a altura máxima da banqueta. Nesse projeto aqui, 8 metros. Talude. Largura da banqueta, a distância do 4 para o 5. Está aqui, ó. 4 é 15,50, o 5 é 19,500. Então, 4 metros. Aí, qual a inclinação em corte? Nesse ponto aqui é 1 para 1, nesse projeto. E no aterro, 1 para 1,5. Então, você tem que saber no seu projeto aí quais as configurações do seu projeto de terraplanagem. Esse é o projeto que a gente vai usar, esse aqui, salvar. Eu já salvei aqui, ó, o meu projeto de terraplanagem. Tá tudo aqui, ó, altura máxima de altitude, largura da banqueta, altura da banqueta, inclinação de corte, inclinação. Nós vamos criar o projeto. Criamos aqui. O nosso projeto está aqui, esse P45. Então, aqui do lado do terraplanagem tem um adicionar. Esse adicionar é pavimento. Vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar um pavimento aqui. Então, adicionar. Pavimento, por exemplo, que nem aqui no meu projeto. Eu tenho 2 tipos de pavimento. O da pista principal e o dos ramos. Mas, por exemplo, eu estava em São Paulo fazendo a Raposo Tavares, lá tinha 3 tipos de pavimento só no ramo principal, só na pista principal. Então, aqui é a chance de você pegar e cadastrar eles. Então, eu vou colocar aqui como principal, observação, pista principal. Né, na observação aqui, você pode pôr, por exemplo, que nem nesse lugar que a gente tinha 3 tipos de pavimento em lugares diferentes, tinha um tipo de pavimento que era da estaca tal a estaca tal. Tinha outro que era da estaca tal a estaca tal. Aqui dá para você colocar isso. Qual a quantidade de camadas? Quantas camadas aqui? Dá gerar camadas. A minha primeira camada de cima aqui é o C, D, Q. Aqui é por centímetro, 4 centímetros. Depois eu vou ter um binder, que é 5 centímetros. Embaixo do binder eu vou ter um BGS, que é 16 centímetros. E embaixo do BGS eu vou ter um BGTC, também é 16 centímetros. Então, eu salvo. Então, agora eu tenho um pavimento principal e eu posso adicionar outros. Então, eu tenho aqui no quarto meio, eu tenho uma terraplanagem e uma pavimentação.
Então, vamos abrir o projeto. Então, eu configurei o projeto. Então, esse projeto, se eu quiser, eu posso compartilhar ele. Depois que eu tiver ele completo, que nem aqui, eu deixei o projeto aqui completo e compartilhei com os dois topógrafos da obra, que estão utilizando o aplicativo. Mas eles não precisaram digitar, não precisaram fazer nada, porque eu praticamente pensei tudo para eles. Então, vamos abrir o projeto aqui. Quando a gente abre o projeto, aí aparece. Eu estava mostrando isso aqui para você, esqueci de mostrar isso aqui. Vamos voltar aqui. Eu não falei tudo, esqueci de mostrar uma coisa. Então, aqui, ó, o projeto que eu criei terraplanagem, né? Até, vou até fazer de novo aqui para você. Né? Agora que vocês viram o que eu estava fazendo, eu vou até fazer um novo projeto. Aqui de 101, observação do litoral, por destaque, adicionar terraplanagem. Então, está aqui. Desnível da baqueta 0,40, 40, altura máxima do bagulho de 8 metros, largura da minha banqueta 4 metros, 1 para 1 no corte e 1 para 1,5 no aterro, no bar. Então, aí apareceu aqui e eu gerei meu projeto para o BR-101. Quando eu gero aqui o BR-101, tem um adicionar aqui do lado direito, ó, pavimentação, tá vendo? Eu vou adicionar aqui, adicionar. Aqui na pavimentação, aquilo que eu falei, pavimento principal, observação, lista, quantidade de camada, 4 camadas. Gerar camada, camada 1, CBUQ, 4 centímetros. Binder, 5 centímetros. TGS, 16 centímetros. E BGC, 16 centímetros. Então, agora nós temos tanto, pode voltar aqui se você quiser colocar outros pavimentos. Então, agora nós temos aqui no nosso BR-101 tanto terraplanagem como pavimento, então vamos abrir o projeto. Aí aqui vai aparecer, ó, o que eu vou fazer nesse projeto? Eu vou colocar terraplanagem, eu vou colocar pavimentação, vou colocar drenagem, ou eu vou gerar TXT só. Mas agora nós vamos aqui na terraplanagem. Vamos começar pela terraplanagem. Vou acessar aqui a terraplanagem, só que ele vai falar para mim aqui, ó, eu não tenho segmento nenhum. O que é segmento aqui no aplicativo? Segmento são as curvas e as tangentes da obra. Então, eu vou entrar aqui, antes de lançar aqui, eu vou abrir um projeto aqui, curva, está, vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos aqui, que aqui dá para fazer com o celular aqui. Eu vou trazer mais para o lado aqui as informações. Tem mais legal, dado da curva. Então, eu vou vir aqui, essa aqui é uma curva circular, tá vendo? Então, eu vou aqui, novo segmento, curva circular, é o do meio aqui, ó, circular. Porque no circular ele vai perguntar qual é o nome dessa curva. Tá ali, ó, curva 19. É uma curva direita. Aqui eu só estou colocando uma descrição. Você pode pôr que essa curva é lá perto do João, essa curva é ali na curva da morte. Isso é uma descrição, tá? Ele me pergunta aqui, coordenada do PC. Tá ali, a coordenada do PC está ali, ó. É a segunda coluna aqui de coordenada. Então ele pergunta qual o N do PC? 253, 830, 1729. O E, 150, 599, 86, 15. TI, o TI está ali, ó, depois do PC. 253, 717, 0217. O E, 150, 835, 9297.
Aí o PT está do lado ali, 253, 464, 23,51, 150, 767, 88. Aí ele pergunta o raio, ali, o raio 315, ângulo central, ali, ó, 79, 27, 26, 82. Destaque inicial, 604 mais 16,516. Vou colocar só uma, depois da vírgula aqui, é uma curva para a direita. Aqui você tem que marcar o lado da curva mesmo. E salvar. Então, está aqui nosso primeiro segmento, a curva, tá vendo? Ó? Essa curva é de 604, 16, 15, até o 623, está ali, ó. Está aqui, ó. Ele já calculou sozinho o PT aqui, que a gente está vendo aqui no canto aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, eu tendo aqui a curva, eu vou abrir ela aqui. Quando eu abro, aparece, ó, offset por coordenada ou offset por azimuth distância. Se eu estou com o GPS, eu vou usar a coordenada. Se eu estou com azimuth distância, uma estação, eu vou usar azimuth distância. Então, vamos supor que eu estou com coordenada. Então, você sabe a coordenada. Então, ele vai me perguntar o seguinte, ele quer saber, você quer gerar estaca de 20 em 20 ou de 10 em 10? Isso aqui vai estar muito atrelado a essa questão aqui. Qual, qual estaca que eu tenho na minha nota de serviço? Se é de 20 em 20, eu vou ter que gerar de 20 em 20. Então, eu vou gerar aqui. Mas se eu não quiser gerar, se eu só quiser pegar e digitar aqui, eu já digito direto. Então, eu vou gerar aqui. Aí aparece todas as estacas desse segmento, as estacas inteiras. Então, eu vou locar aqui, vou fazer um exemplo aqui. Vou locar a 611, por exemplo. E aí o offset, eu vou locar para a direita aqui ou para a esquerda. Eu vou locar para a direita, por exemplo. Eu vou aqui para a direita, então eu vou fazer um teste para a direita. Então eu vou vir aqui, ó, direita, avançar, avançar. Ele vai perguntar aqui, ó, qual a distância do eixo ao ponto que você quer locar? Eu quero locar esse ponto aqui, né? Ó, é o 33. Então, eu venho aqui na direita, aqui, ó, eu vejo aqui a distância aqui, ó, 16.713. Então, eu vou pôr aqui, ó, 16.713. Aí ele pergunta para mim, qual a distância do eixo ao início do primeiro talude? Ó, o primeiro talude é esse aqui, sempre é o ponto 3. Qual a distância ao ponto 3? 7,50. Aqui, ó, ponto 3, 3 à direita. 9,70. 9,70. E ele pergunta qual a cota do início da luta. Então, qual a cota desse ponto 3 aqui? Ó? 567, 416. Então, quando você põe todas essas informações, ele pergunta se você quer uma precisão alta, média ou baixa. Alta, ele vai fazer você, ele vai te fazer tentativa no offset até a distância máxima de 3 centímetros de erro. Na média, vai dar 10 centímetros de erro. E na baixa, 15 centímetros. E que hora que você usa a baixa? Pô, a baixa a gente usa só para marcar limpeza. Tá? Que tem lá, você marca, depois puxa 3 metros e tal. No restante, a gente vai usar sempre a alta. Que nem aqui, avancei. O que ele fez? Ele calculou para mim a coordenada desse ponto aqui já, ó, do 33. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pôr essa coordenada no GPS, vou lá no lugar. Só que acontece, aqui não está mais desse jeito aqui. Foi feita uma limpeza, foi limpou aqui e tudo mais. Aí você vem aqui, ó, nós estamos aqui, né? Você vem aqui, se você pegar aqui, ó, por exemplo, a diferença da cota do 33 aqui, ó, para o 3, que está aqui, nós temos uma diferença aqui de 6 metros, 7 metros praticamente aqui, ó. A diferença de 7 metros. Só que não está mais 7 metros lá, está com 6,50 porque foi feita uma limpeza. Então, vou porque ó, o corte está de 6,50. O corte que deu no GPS foi 6,50. Então, eu vou calcular de novo. Calculei. Ó, tentativa 2. Então, ele passou outra coordenada para mim aqui. Aí eu vou pôr essa coordenada, vou lá, edito o ponto, coloco essa coordenada, loco de novo. Aí eu loquei e deu a mesma cota aqui. Lembra que eu falei do 3 centímetros? Em vez de ter dado
6,50 deu 6,52. 6,52 aqui, ó. 6,52. Então, eu vou calcular novamente. O que aconteceu? Ó, o que ele fez? Escreva, não, foi boa. Aquele ponto foi bom. Tá ótimo. Escreva na estaca. Corta 6,52. Você entende? Então, tipo assim, chegou no ponto, bateu ali a estaca, põe, escreve, 9, gerou. Aqui as outras estacas, 11, vamos para o 12. Avançar. E vai locando. Ele vai te dando as coordenadas. Se fosse lá no azimuth distância, ficaria mais fácil. Vamos fazer isso aqui na mesma curva. Ó. Acessei azimuth distância, gerei de 20 em 20, fui lá no 611, para a direita, avançar, avançar, mesma coisa. 16, a distância 16,713, a distância aqui é 9,70, e a cota aqui é 567,416. Aí ele pergunta qual é a coordenada da estação. Eu vou criar uma aqui mais ou menos, que é, deixa eu ver perto da onde que nós estamos aqui, para criar uma mais perto, para a gente ver uma aqui. Eu vou colocar uma, como se fosse o centro da curva, aqui, 253, 546, aqui é o oeste, 150, 63 e 253, 546. Coloquei aqui a coordenada, precisão alta ou baixa, avancei. Ah lá, ele deu o azimuth e a distância. Só que aqui ele não vai perguntar o corte, ele vai perguntar a cota. Assim que você locou, falou para o auxiliar, ele parou lá, você vai fazer a leitura do prisma, ele deu uma cota lá. Então, vamos supor aqui que eu cota lá agora é aquela que está lá na nota de serviço. Quer ver? Eu vou pôr a cota que está aqui, já vai, como está calculando essa distância, eu vou pôr aqui a cota, ó, 574,429. Que não vai dar nem outra tentativa, né? Ó. Já deu boa lá. Boa, corta 7,013, tá? Que é exatamente o que deu, porque está calculado em relação àquele 1 para 1 ali. Tá? É como se tivesse dado isso daí. Só para vocês verem que na estação e no GPS fica muito simples de fazer isso aí. 9 está que vai ser aqui no mercado. E a questão é, aonde está o trabalho do topógrafo nisso aqui? O trabalho maior é inserir os segmentos. E o que acontece? Qual é o segmento? Vai ter a curva 20. A tangente é formada pelo PT da curva 19 com o PC da curva 20. Então, eu sempre anoto, eu vou voltar aqui para vocês verem como que fica os outros projetos. Esse projeto meu aqui da BR-277, ele é em KM, eu vou abrir ele, vocês vão ver que eu vou entrar aqui em Terra Parada, você vai ver aqui, está aqui, ó. Todos os segmentos aqui já. Então, por exemplo, curva 10, aí tem a tangente 10, 11, que é a reta que liga a curva 10 à curva 11, tá? Curva 11. Aqui a curva juntou com a curva, então não tem tangente, curva 11 com curva 12. Aí tangente, curva, tangente, curva, tangente, curva. E aqui está todo o meu projeto. Os escaqueamentos todos. Dá para você poder locar o seu offset. Vamos para o pavimento. Vou pegar uma estaca aqui mesmo no meu projeto, no pavimento. Vai aqui na curva. Curva 12. Abrir curva 12. Pavimento por linha, tá? É aquele pavimento para correr linha. Então, eu vou acessar aqui. Então, ele pergunta aqui, ó, qual a folga da linha? Essa folga da linha é aquela folga que o encarregado pede. Ah, aqui eu quero uma folga de 50 centímetros. Então, eu vou pôr aqui, folga de 50 centímetros. Qual a folga da estaca? Quando você vê aqui, o nosso pavimento está aqui, né? Ó, do 2 e 1 do eixo, 1 e 2 para a esquerda, 1 e 2 para a direita. Está vendo aqui? Esse aqui é nosso pavimento. Então, eu vou pôr aqui 1 metro de folga para cada lado. Eu vou pôr 1 metro de folga da estaca. Então, qual o tipo de seção? Se for uma seção de corte que nem essa, então, seção de corte. Aí, qual o perfil do pavimento? Então, ele me pergunta, lembra que eu cadastrei lá? O principal. E qual a camada que eu quero colocar? Está aqui. CBUQ, Binder, BGMT. Eu estou fazendo o meu CBUQ, que é a última camada. Estou fazendo já o. Não, CBUQ é na acabadora. Então, vamos pôr aqui o BGMC. Tá?
Estou pondo meu BGMC. Qual estaca que você vai alocar? Eu vou acompanhar aqui a minha coisa, eu vou pôr aqui, ó. 169, 169, 150, 160. 169, 160. Cota do eixo. Eu vou usar essas cotas aqui desse projeto aqui, tá? Ele vai calcular pelas cotas. Então, cota do eixo. 567, 956. Quantos pontos à esquerda? 2 pontos para a esquerda. Qual é a distância do ponto da esquerda? 3,50. A cota do 3,50 é 567, 886. O outro ponto é 6 metros, que é 567, 761. Pontos à direita, 2 pontos. Qual a distância do ponto 1 à direita? Ponto 1 à direita, 3,50. Cota, 568, 0,26. Ponto 2, 8,20. 567, 791. Então, estão todos os dados aqui do meu pavimento, eu vou calcular. Então, eu calculei meu pavimento aqui, ele me dá a seguinte forma: você quer gerar um TXT, esse TXT ele já vai calcular a estaca, coordenada da estaca, 1 metro para a direita lá do ponto 2, 1 metro para a esquerda lá do ponto 2, já coordenada com a folga de 1 metro, e já a cota do prego. Para vocês entenderem, ele vai calcular a cota do prego. Se eu gerar o PDF, eu vou te mostrar depois. Se eu voltar aqui para o início, ele vai me pedir a próxima estaca. Então, eu posso ir pondo a estaca 1, a 2, a 3, a 4, a 5, todas que estão naquele segmento. Aí, quando chegar no final, eu venho aqui e gero o TXT. Mas eu já vou gerar já. Vou gerar o TXT aqui. O TXT aqui, eu venho aqui, mando no WhatsApp. Então, eu lá no meu GPS, eu já capto isso aqui e já ponho na minha coletora e já vou fazer meu serviço. Se está na estação, eu posso pôr no pendrive o TXT ou digitar, aí independe, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó, ele calculou já, aqui, ó, ele calculou a estaca para a esquerda, ele põe um Ezinho, coordenada da estaca e já cota do prego. E aqui é a mesma coisa, 69 mais 160 à direita, coordenada da estaca, já com a cota do prego, tá? Pra vocês entenderem. E lá, quando eu volto no aplicativo, eu vou lá no PDF, gerar o PDF aqui, o que ele faz? Para vocês entenderem a doideira do aplicativo. Eu vou mandar link de novo. Né? Vou mandar aqui, vou abrir aqui. Ó. Ele, como eu fiz uma estaca só, vai aparecer uma estaca só. É rápido mesmo para vocês entenderem. Tá? Então, abri aqui, ó, vou entrar aqui para vocês verem. A estaca 69160, folga de 1 metro para a esquerda. Então, ó, a folga da estaca à esquerda 6 metros, a folga é 575. A folga no 3,5 é 50. A folga no eixo é 50. A folga aqui no 3,5 é 50. A folga no 8,20 é 829. Mais a folga da estaca aqui de 1 metro para a direita. Então, ele já te deu as folgas da linha para você gerar exatamente esse perfil que você está vendo aqui. Ó. No ponto 2, ponto 1, no eixo, ponto 2 da direita. Que isso? Isso aqui você pode entregar para o gradista ou para você escrever atrás da estaca. Se você tiver aquele segmento, você entrega esse PDF para o gradista sabe já quais as folgas que ele vai fazer por estaca. Então, esse é o pavimento aqui do aplicativo. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Isso aí. E vamos para a drenagem. Vocês verem. Drenagem, acessar. Aqui eu já tenho uma rede de tubo aqui. O que você faz aqui na drenagem? Deixa eu vir aqui no editar. Editar na drenagem é o seguinte: o que ele vai perguntar? Qual o KM ou a estaca da drenagem? Qual o diâmetro do tubo? Se é um tubo simples, duplo ou triplo. Aqui pode ser tubo, pode ser galeria. Na hora que você vai inserir lá, ele pergunta se é tubo ou se é galeria.
ele pede as informações, pede aqui a coordenada da montante, coordenada da jusante, que é o XYZ da jusante da montante, sempre do NA, claro. Aí quando você abre aqui, ó, ele pergunta, você quer fazer uma nota de serviço dessa drenagem? Como? Eu vou pôr aqui, ó, 2 metros para a direita, 2 metros para a esquerda, e de 3 em 3 metros eu quero que gere uma coordenada para mim. Tá bom? Então, eu vou gerar um TXT, vou mandar para mim lá a mesma coisa, vou carregar meu RTK e vou trabalhar. Vou abrir aqui para vocês verem como é que ele faz. O que ele fez aqui, ó, na estaca zero, ele criou uma estaca no eixo, ó, uma para a esquerda, uma para a direita, com 2 metros para a esquerda, 2 metros para a direita, ó. Aí, ó, 0 mais 3, 0 mais 6, 0 mais 9, 0 mais 12, e no final 13.796, que é a jusante. Já fez o cálculo da rampa aqui e pôs a cota. Então, se quiser alocar lá, para o cara fazer o corte, para fazer a drenagem profunda, já está aqui. E muito fácil, porque daí você carrega todas as suas drenagens aqui da obra. Você vai estar tudo aqui, o cara pediu, já está tudo aqui, fácil para você fazer, entendeu? Então, esse é mais uma ferramenta. Gerador de TXT é uma coisa simples para você trabalhar. Você vem num segmento, eu vou pegar um segmento grande aqui para você ver. Segmento aqui, curva 14. Abri ela, ele pergunta se é total, de quanto em quantos metros, eu quero de 10 em 10, por exemplo. Pontos à direita, 2 pontos à direita e 2 à esquerda. Preencher pontos. Então, a esquerda com 3,56 metros, com a direita com 3,56 metros também. E eu gero o TXT. Ele vai gerar uma malha, só que isso aqui não tem cota, tá? Isso é para você. É um gerador de TXT para você, por exemplo, você vai fazer uma conferência de pavimento. Você tem que locar todos aqueles pontos para fazer a conferência de pavimento. Então, aqui você vai gerar para você poder fazer a locação de todos os pontos daquele projeto e depois você vai lá com o nível e levanta, ou com a própria estação e levanta, você loca e levanta. Para facilitar, está aqui. Ó. Ele gera um TXT, nome, este, norte, você põe no GPS, põe na estação, tudo lá, curva inteira. Isso aqui é muito legal você puxar esse TXT aqui no 3D, no GeoFICE, no Métrica, qualquer um aí você vai ficar bem legal. Então, essa é a parte de estrada. Então, tudo que contempla o estado, a gente viu aqui, tá? Logo mais, a gente vai também trabalhar a parte de saneamento e obra civil, que já estão praticamente prontos. Saneamento é a partir da NBR, tá? Para você vai dar o diâmetro da adutora, o PV1, PV2, PV3, ele vai estaquear os PV do jeito que você quer. Tudo obra civil, a gente vai trabalhar aí com gabarito, essas coisas, e isso nos próximos 90 dias já vão estar tudo. Hoje a gente tem estrada e a gente está usando muito aqui, tá? Alguns estão usando bastante, e a gente tem tido uma, uma dinâmica muito boa. Então, eu queria mostrar para vocês um pouco rápido, né, para não ser muito cansativo, para vocês poderem utilizar o aplicativo da melhor forma, desde que vocês configurem bem configurado o aplicativo. Então, logo nós vamos colocar aqui tutoriais de cada etapa. Eu vou fazer vídeos no campo também, mostrando a execução. Vou compartilhar a gente usando o GPS para fazer junto com a tela do celular. A gente vai fazer isso com a estação também, para vocês verem. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Eu gostaria que vocês utilizassem muito. Isso foi feito com muito carinho. Realmente, hoje, a pessoa que aprendeu o aplicativo, entender, você precisa ter o quê? Os projetos geométricos, as plantas geométricas com os dados das curvas e a nota de serviço. Então, nota de serviço, a gente tem esse tipo de nota de serviço aqui, que é padrão DR São Paulo, e a gente tem, por exemplo, aqui na minha obra, a nota de serviço de Excel, tá? Essa daqui. E também tem aqui, ó, distância à esquerda, eixo, distância à direita, que é nada mais, nada menos do que a mesma nota de serviço que a gente está falando. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Essa nota de serviço aqui é a nota de serviço padrão DR São Paulo, certo?
E essa daqui, ó, é a nota de serviço padrão civil. Então, mas é a mesma coisa aqui, ó. Esquerda falam de distâncias negativas, direita distâncias positivas, as cotas do eixo estão aqui, que é nada mais, nada menos que a mesma nota de serviço daqui, direita e esquerda aqui, ó. Você vê que a esquerda aqui continua com as, mesmo falando que a esquerda continua com as distâncias negativas aqui, tá? Então, basicamente é isso que a gente tem. A gente precisa, o topólogo tendo as notas de serviço padrão DR ou as notas de serviço padrão civil, que seria essa daqui, vulgarmente chamada de planilha da cota vermelha, e tiver o projeto geométrico com os dados de curva, que nem aqui, ou igual aqui, esse dado de curva aqui, tá? Tendo os dados das curvas e as notas de serviço, você consegue colocar a obra toda, pavimento, colocar estádio, colocar a linha, passar as formas para o gradista. Então, é muito completo. Praticamente, é como se você tivesse eu aí, nos meus 32 anos de experiência, do lado de você te ajudando. Além do que, vamos fazer vários tutoriais, vamos estar ensinando a alocar set, a fazer a alocação do pavimento. E outra coisa, quando aqui a gente vai para a direita, para a esquerda, não é aquele direita-esquerda que você põe a estaca da frente na estação, a de trás dá o 90 graus aqui, loca o seu offset lá na curva. Isso dos 90 graus só funciona em tangente. Nas curvas, a gente vai buscar lá o centro da curva. Então, a gente trabalha o ângulo radial. Então, quando ele vai a curva para a direita ele está indo lá no centro da curva, para a esquerda ele está indo como se fosse um raio de bicicleta. Esse offset é alocado certinho no ângulo radial das curvas, tá? Tanto nas curvas circulares quanto nas curvas de transição. Então, é um software feito através de muito estudo, muito trabalho. Eu queria agradecer a vocês que já baixaram o aplicativo e espero, desculpa pela live não ter dado certo, e espero do fundo do coração que vocês utilizem o aplicativo, tragam, manda mensagem, eu vou criar um grupo, logo vamos ter grupos, Instagram, do Topotronics até o dia 12. Eu queria muito que você olhasse, tivesse dúvida, percebesse alguma coisa, fala com a gente, porque até o dia 11 de abril a gente está aqui, vocês usem o aplicativo da melhor forma possível. Se você aprender a usar, se você não aprendeu, liga, conversa, manda mensagem. Eu vou estar sempre mandando algumas mensagens aí no sininho, fique de olho aí no sininho sobre lives. Eu vou tentar arrumar isso aqui para a gente fazer uma live amanhã, para que amanhã ocorra a live e não tenha essa, esse problema que a gente teve hoje. Peço perdão para todos aí, eu vou postar no meu canal do YouTube esse vídeo, vou mandar o link para vocês aí, tá? Eu agradeço vocês. Então, na verdade, como eu prometi, eu vou dar aqui um cupom para vocês, se vocês quiserem já adquirir o aplicativo. O cupom é cheque XEK maiúsculo 20. Então, quando você for aí no seu planos e escolher seu plano, você digitar aí XEK 20, você vai ganhar R$ 20. Então, por exemplo, hoje o mensal é 39. Se você for lá, você vai ganhar R$ 19. Então, eu agradeço você. Espero que o Topotronics faça a diferença na tua vida. Como eu imaginei, que você ganhe mais tempo com a tua família, que você ganhe mais tempo de paz na tua obra, que você não precise tanto parar, ir lá, abrir computador, fazer as coisas, e só com essas informações, se você tiver essas informações com você aí, você vai tocar a obra com a mão nas costas. E muito obrigado. Tenha uma boa noite para vocês. E vamos firme aí que a gente ainda vem aí o saneamento, vem obras civis, mas tem muito, só nesse pouco que eu mostrei, tem muito que fazer ainda para vocês. Claro, uma obra inteira de escada, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.